Fala aí, meu amigo rubro-negro, minha amiga rubro-negra. Seja bem-vindo aí para mais um vídeo aqui do canal Mengão Pós-Jogo. Vamos fazer mais uma análise da partida de ontem do Flamengo frente à equipe fraquíssima do Grêmio, mas que nós conseguimos nos esforçar bastante para perdermos aquela partida de ontem. E vamos falar também sobre o que isso daí pode refletir no jogo de quarta-feira agora pela Libertadores, também no Maracanã, com a presença do nosso torcedor. Mas eu quero pedir, antes de mais nada, que você deixe teu joinha aí nesse vídeo, compartilhe esse vídeo, assine o nosso canal, clicando aqui na minha foto no cantinho da tela, se você estiver me vendo pelo computador, ou nesse botãozão vermelhão aí embaixo, onde está escrito inscrever-se, caso esteja me assistindo pelo telefone celular. Belezinha? Bom, então vamos lá. Ontem foi, talvez, na minha opinião, a pior partida do Flamengo no comando de Renato Gaúcho. Aí você vai dizer assim, não, a pior foi contra o Inter, que perdemos de 4-0. Não, não foi não. Porque pelo menos contra o Internacional, por mais que a gente tenha tomado aquela goleada, a gente agrediu o Internacional em algumas vezes. Ontem não. Ontem o Flamengo nada fez, absolutamente nada. O Flamengo não chutou no gol, não teve uma bola do Flamengo que passou rente à trave, que levasse perigo ao time adversário. Não, o Flamengo não fez nada. Tá? O Diego Alves, a única defesa que eu posso dizer que ele fez de extrema importância foi o pênalti. Porque do restante, todas as que ele fez no primeiro tempo foram chutes fracos na mão dele. O Grêmio só se defendia, foi lá numa estocada, num contra-ataque, o cara cruzou uma bola na área, aonde Léo Pereira, René e Rodrigo Caio ficaram marcando a bola, totalmente mal posicionado o Léo Pereira. O tal do Borja cabeceou como quis para fazer aquele gol, que o Diego Alves nada pôde fazer, meu irmão. O cara cabeceou praticamente quase que na pequena área já, uma testada daquela ali, goleiro por mais que tente não vai pegar. Depois disso daí, cara, o Grêmio se defendeu os 200 minutos que teve a partida ontem, só se defendeu, e o Flamengo não sabia aproveitar disso, o Flamengo não sabia pressionar o Grêmio, o Flamengo não agredia o Grêmio, o Flamengo não tinha 80 milhões de posse de bola e não chutava uma no gol dos caras. Como que você faz gol se você não arremata pro gol? Não vai fazer gol em ninguém. Que foi o que aconteceu. O juiz deu 12 minutos de acréscimo na partida de ontem, que eu achei justo. Só 5 minutos para atender o goleiro, que se machucou, mais 5 por substituição, mais 2 por causa do VAR, para rever aquele pênalti, que não tinha nem o que discutir, aquilo ali foi pênalti mesmo, a bola bate mesmo na mão do Léo Pereira, pênalti. A gente não está aqui para ficar discutindo aquilo que é óbvio. O cara levou 2 minutos para decidir que aquilo ali era pênalti. Então, 12 minutos foi justo. Só que o nosso treinador foi para a coletiva reclamar dos 12 minutos que foi dado de acréscimo, porque o time do Grêmio fez cedo o tempo todo. Fez mesmo. O Grêmio parou o jogo o tempo todo, principalmente depois que fez o gol. Foi um jogo chato de se ver. Da mesma forma, o da quarta-feira passada, que eles também amarravam o jogo. Ontem eles fizeram a mesma estratégia, só que dessa vez deu certo. Agora, vamos ser realistas, Renato Gaúcho. Se o juiz tivesse dado 3 dias de acréscimo no jogo de ontem, o Flamengo não faria gol no Grêmio. O Flamengo não faria gol no Grêmio. Porque o Flamengo não agrediu. O Flamengo não fez nada para ganhar a partida de ontem. Nada. Não teve um jogador sequer do time do Flamengo que nós pudéssemos dizer que jogou razoável para bom. Não teve. Tá? E aí, agora sim, o que isso daí pode ser preocupante para o jogo de quarta-feira? Muita coisa. Pode ser muita coisa preocupante. Por quê? Porque nós não temos o Arrascaeta. Para começar, ontem ficou nítido e claro a nossa dependência dele, o que é muito ruim.
Um time não pode depender de um único jogador, porque o adversário anula aquele jogador, acabou o time. O Flamengo ontem mostrou dependência do Arrascaeta. Ah, mas tinha o Everton Ribeiro. Segundo o nosso treinador falou na coletiva ontem, após o jogo, Everton Ribeiro não era nem para ter entrado na partida. E aí, isso é que a gente fica mais irritado. Porque se não era para entrar, então não entrasse. Porque, vamos lá, o Flamengo tá 12 pontos atrás do Atlético Mineiro. 12 pontos atrás. Ele começou o jogo de ontem a 12 pontos atrás do Atlético Mineiro. Quarta-feira tem um jogo importantíssimo pela Libertadores. O cara tem que jogar o jogo de quarta, não o jogo de ontem. Jogava com 800 volantes, Renato Gaúcho. Mas não botava o cara para jogar. Porque corria o risco do cara sofrer uma lesão. Nosso departamento médico já está lotado. Tá? E aí, você perder mais uma peça importante do time, complicado pra caramba. Ontem o Flamengo não tinha meio campo. Ele jogou com Andreas Pereira e Arão na volância. Andreas Pereira não dá para ser segundo volante. Esse papo do que o treinador fala, mas eu boto para jogar o jogador aonde ele se sente melhor. Beleza. Isso daí, muitas das vezes, Renato Gaúcho, tem que durar só até a página 3 do livro. Porque se o cara não está rendendo ali naquela posição, tem que trocar. Ele querendo ou não, tem que trocar. A gente vê que ele tem técnica para jogar na posição que hoje é exercida pelo Arrascaeta. Não de segundo volante. Ele não tem nem cacuete de marcador. Nem cacuete de marcador. As pessoas estavam reclamando que o Diego era o segundo volante, o Diego não sabe marcar, o Diego não marca ninguém. O Andreas Pereira marca quem? Ontem ele foi uma figura inútil dentro de campo, apesar que todo mundo foi. Fez nada. Não jogou nada. Para piorar, ele faz mais firula do que qualquer outra coisa. E aí vai um recadinho aí, Andreas Pereira. Abre teus olhos, porque a torcida antiga do Flamengo não é essa aí que veio de 2019, não. É a torcida antiga, que acompanha o Flamengo desde a década de 80. Essa torcida é exigente, ela gosta de jogador que deu sangue dentro de campo. O cara não precisa nem ser craque. Ele só precisa mostrar disposição dentro de campo. Tudo que você ainda não demonstrou. Tudo que você ainda não demonstrou. Então diminui as firulas e joga mais bola. Agora, de segundo volante, Andreas Pereira, não dá. Da mesma forma que Vitinho está mais do que provado que é jogador de segundo tempo. Não jogou nada no jogo de quarta-feira pela Copa do Brasil e não jogou nada ontem também. Ontem o Vitinho não acrescentou absolutamente nada ao time do Flamengo. Voltando aqui no Andreas Pereira, ele ainda saiu bicudinho ontem. Aí eu pergunto, o cara chegou ontem, vamos falar igual o Romário? Quer sentar já na janela? Não entendi essa. Sinceramente não entendi. O cara saiu bicudinho porque foi substituído. Não jogando nada. Não jogando nada. Saiu bicudinho porque foi substituído. Na minha opinião, deveria jogar com Thiago Maia e o Ilharão. Esse Andreas Pereira poderia até jogar na vaga que ontem foi ocupada pelo Vitinho. Mas de segundo volante não rola. Não rola. Tá? Eu acho que o Renato precisa rever isso aí. A zaga do Flamengo também. Deram mole pra caramba no gol. Todo mundo fora de posição. Renato Gaúcho foi questionado sobre por que o Flamengo não está fazendo linha alta. E a resposta que ele deu foi que o time do Flamengo tem feito linha alta sim, todas as partidas. Mas que o adversário descobriu um meio de fugir das linhas altas. Sinceramente, Renato Gaúcho, gosto muito de você, mas um tipo de declaração dessa daí é querer chamar o torcedor de burro e idiota. É querer chamar a gente de otário.
otário nitidamente. O Flamengo não vem fazendo linha alta há muito tempo. Tá? No mínimo aí uns 3 a 4 jogos aí para trás aí que o Flamengo não vem fazendo linha alta em ninguém. A diferença é que o Flamengo tem conseguido aproveitar muito bem as oportunidades que lhe aparecem dentro da partida para chutar a gol. O Flamengo tem feito muitos gols porque tem se aproveitado bem disso daí. É um time mortal, vamos dizer assim. Agora, dizer que está fazendo linha alta, não está não. Por favor, conta outra história, porque essa daí não rola não. Mas não rola mesmo. Tá? Michael, muito mal ontem também, mas esse ainda tem crédito, porque ele vinha decidindo alguns jogos aí para o Flamengo. E, sinceramente, na minha opinião, eu acho que ele deve ser titular quarta-feira que vem, porque o que o Bruno Henrique mostrou ontem é nitidamente um jogador que não tem condições alguma de começar como titular. Não tem. Bruno Henrique não dá para ser titular quarta-feira. Bruno Henrique é um cara que a gente tem que guardar ele para o segundo tempo, para ele jogar assim 20, 25 minutos, porque ontem foi nítido ver que ele não tinha condições físicas ainda para entrar de titular no time do Flamengo. Não dá. Diferente do Pedro, que deveria ser titular no lugar do Gabigol. Mas quem é que vai ter moral para fazer isso? Aí eu quero falar do Gabigol, o príncipe da nova geração. Sinceramente, eu não sei aonde que o Júlio César estava com a cabeça quando ele falou isso lá na final da Libertadores, que se o Zico era rei, o Gabigol agora era o príncipe. Porque o Gabigol é um cara decisivo, é um centroavante goleador, mas ele não limpa a chuteira do Nunes, cara. Ele não limpa a chuteira do Nunes. Não vou nem falar de Bebeto, né, de Adriano. Pô, não vou nem mencionar esses caras aí, mesmo. Vou falar do Nunes. Meteu 2 gols na final do Mundial de Clubes, contra o Liverpool. O Nunes jogava naquele time do Zico e era chamado de bonde. Detalhe, o cara fez gol no título de 1980, no título de 81, no título de 82. Não é à toa que ele era chamado de artilheiro das decisões. Ele decidiu o Brasileiro de 80, fez 2 gols naquela final. No Brasileiro de 82, ele meteu o gol do título contra o Grêmio lá. Em 81, ele meteu o gol na final contra o Vasco. Ele meteu 2 na final do Mundial. Ele só não fez gol na final da Libertadores. Tá? Então, se for por essa parada de fazer gol em jogos decisivos, pô, fala sério, o Gabigol passa longe do Nunes. Mas botaram ele como príncipe. Sinceramente, eu não sei de onde o Júlio César viu que esse cara era príncipe no time do Flamengo. Futebol do Gabigol hoje vale menos que uma moeda de 25 centavos. Desde que ele voltou da seleção brasileira, que o estrelismo dele está lá em cima, e ele voltou se achando dono do Flamengo. Baixa tua bola, Gabigol, porque tu tá jogando uma bolinha pequenininha. A bolinha que você tá jogando é do tamanho daquelas bolinhas, daquelas maquinazinhas que ficam em lojinhas, que a criança joga lá a moedinha e fica tentando pegar o bonequinho que tá lá, aí tem aquelas maquininhas de bolinha, que a criança bota uma moeda de R$1, aí cai uma bolinha para ela pegar o docinho que tá lá dentro daquela bolinha. Pelo amor de Deus, cara. Teu futebol tá desse tamanho aí, para você botar essa marra toda. Enquanto isso, o reserva do Gabigol tá voando. Tá voando. Mas aí é que tá. Quem vai ter moral para colocar o Pedro de titular? Não tem. Ninguém tem essa moral. Acho que nem o Jorge Jesus faria isso. Ah, mas o Gabigol está saindo muito da área. Ele fazia isso também no tempo do Jorge Jesus. Ele não era aquele centroavante fixo que ficava lá dentro, enfiado no meio dos zagueiros, não. Ele saía, ele flutuava. E ele continua fazendo a mesma coisa agora com o Renato. O nome disso chama-se estrelismo. Gabigol parece que ele não tem mais vontade nem de correr, ele espera a bola vir para ele. Ontem, o que eu vi foi um cara
completamente desanimado para o jogo. Na minha opinião, o Flamengo perdeu tempo em ter usado o seu departamento jurídico para arrumar efeito suspensivo para o Gabigol. Porque ele só entrou em campo. Jogar ele não jogou. Simples. Resumo do Gabigol no jogo de ontem. Ele entrou com a camisa do Flamengo em campo. Todos os passos que ele tentou dar, errou todos. Fernando, a não ser furar uma bola com a perna direita. Pô, vai treinar um pouco o chute com perna direita, cara. Mesmo que saia torto. Ontem, se ele tivesse pelo menos acertado o chute com a perna direita, poderia ter virado um passe pro gol. Mas não, o cara capou. Aí, o cara desse é príncipe. Príncipe de quê? Com esse futebol aí, ele é príncipe de quê? Não, mas ele decidiu uma Libertadores. Para de palhaçada, pô. Ele não fez nada sozinho, não. Pô, o Nunes fez 2 gols numa final de Mundial de Clubes. E detalhe, hein? Porque o primeiro gol que o Gabigol faz lá na final da Libertadores, aquele ali até eu faço. Bola veio açucarada, só empurra. O outro não, o outro tudo bem, mérito, total. Mas o primeiro foi toda açucarada. Pega os 2 gols do Nunes na final contra o Liverpool. Para ver a dificuldade que foi para ele fazer os 2 gols. Principalmente o primeiro, que ele dá um toquinho na saída do goleiro. Porra, que há, moro? Que há? Torcedor do Flamengo tem que parar de ser palhaço, pô. Torcedor do Flamengo tem que parar de ser babaca. De ficar enaltecendo determinado jogador e depois, quando você vai fazer crítica ao jogador, nossa, porra, vira um pé de guerra. Aí a minha pergunta sempre é, você torce pro Flamengo ou pro Gabigol? Porque semana passada, eu falei aqui no último vídeo, eu li um comentário que um cara colocou que o Pedro, ele entrava no segundo tempo e fazia gol porque ele pegava a defesa cansada, porque o Gabigol já tinha corrido por ele no tempo que ficou em campo. Pô, então, tá resolvido o problema, pô. Quarta-feira agora a gente coloca o Pedro de titular, deixa o Pedro se cansar lá até os 25, 30 do segundo tempo, pô, mete o Gabigol, porque ele vai fazer 1 trilhão de gol pro Flamengo, pô. Tá resolvido o problema. Porra, de onde o cara tira um comentário idiota desse? Agora, mais cedo, eu li no Twitter que se o Renato Gaúcho barrar o Andrés Pereira, ele perde o time. Caramba, meu irmão! Tem pessoas que parece que começaram a ver futebol ontem. O Renato Gaúcho, cara boleiro como ele vai perder um elenco desse aí, porque se ele barrar o Andrés para a volta do Diego, Deus me livre. E quer saber a minha opinião? O Diego tinha que ser titular nesse jogo de quarta-feira. Primeiro porque é jogo grande. Ele tem muito mais experiência que o Andrés Pereira. E 2, que o Andrés Pereira não é segundo volante. O Diego, pelo menos, já vinha exercendo essa função aí há muito mais tempo, desde lá com o narigudo do Rogério Ceni, e vinha bem. Agora, claro que se o Diego não tiver condições físicas para iniciar uma partida, que eu acredito até que ele não tenha, aí tudo bem. Coloca qualquer outro. Na minha opinião, também não deveria entrar o Andrés Pereira, não. Deveria jogar o João Gomes. Ou você jogar com o Thiago Maia e o Andrés Pereira, sim, na vaga do Vitinho. Aí eu acho que o problema estaria resolvido. Agora, vamos lá. O Flamengo não tem Arrascaeta quarta-feira, não tem Felipe Luiz quarta-feira. Tá? Isso é preocupante pelo futebol bolinha de maquininha de lojinha de R$2 que o Flamengo jogou ontem. Isso é preocupante. Devemos temer o Barcelona de Guayaquil. Não, esse Barcelona de Guayaquil é horroroso. Eu vi o jogo deles contra o Fluminense aqui no Maracanã. É uma mulambada esse time aí. É porque o Fluminense conseguiu ser pior. Porque esse time do Barcelona de Guayaquil é uma mulambada. É jogo que o Flamengo tem que fazer no mínimo 3-0. O Flamengo não pode jogar... Eu diria até o seguinte, tudo bem, futebol é jogada dentro dos 90 minutos, mas pelo elenco que o Flamengo tem, eu não admito um placar com menos de 2 gols de diferença. Eu não admito. O time do Barcelona é horroroso, é fraco. O Flamengo tem a obrigação de meter um baile nesse time aqui no Maracanã. Só que a gente vai jogar sem o Arrascaeta, sem o cara pensante no time. E aí, agora também nem sei se o Everton joga.
Então, assim, se a gente contar ainda com o Everton, eu acredito que o Renato vai ter que ajeitar ali o meio-campo, porque não tem ninguém para pensar o jogo. O Flamengo ontem não tinha meio-campo. Então o Flamengo tinha milhões de posse de bola, mas não sabia o que fazer com ela. E isso é preocupante, porque quarta-feira agora a gente tem que fazer o resultado aqui, para jogar lá no Equador com uma tranquilidade melhor. Porque não dá para a gente perder a vaga na final da Libertadores para esse time horroroso do Barcelona de Guayaquil. É isso aí, espero que você tenha curtido aí a nossa análise da partida. Deixa teu joinha, compartilha esse vídeo, inscreva-se no canal, botão vermelho aí embaixo onde está escrito inscrever-se e acione o sininho da notificação para receber a notificação dos vídeos novos. Belezinha? Quarta-feira a gente se vê novamente no jogo do Barcelona de Guayaquil. O Flamengo enfrenta eles aqui no Maracanã. Forte abraço, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!